Também gostaria de agradecer o teu tempo aí, né, por estar falando com a gente. E falar também para as pessoas que estão entrando que a ideia nossa não é a gente dar aula aqui sobre angariação, sobre exclusividade. Na verdade, é a gente trazer e fazer com que as pessoas conversem com a gente. Vamos ter essa interatividade, porque aqui todos somos aprendizes, né, Wagner? A gente está aí nesse É isso mercado aí. para aprender, aprendendo todo dia, né? Eu sempre falo uma coisa, Paulo, que às vezes eu vou dar uma palestra, às vezes eu vou dar um treinamento. Eu sempre falo assim, eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer nada, eu estou aqui para trocar experiência. Então, eu Sim. estou trazendo o que eu aprendi, o que eu vivi nesse mercado. Isso não quer dizer que eu sou o dono da razão e nem que eu sou o dono da verdade. A gente está trocando ideia e trazendo experiência. O importante disso é isso, né? Principalmente no mercado que eu sempre disse, eu digo, é um mercado muito tradicional, né? Onde a faixa etária ela está sempre bem acima da média e a gente está tendo um número muito grande de novos corretores entrando no mercado, né? Um abraço para o Sim. Barros, aí, o pessoal lá de Salvador, da Bahia. E isso é importante. Então, essa coisa da live, de conhecer, de conversar e passar a informação que a gente tem, também é importante para o novo profissional que está nesse mercado, né? Que muitas vezes também não Exatamente. veio de um outro mercado e não está preparado para trabalhar um imóvel de terceiro ou uma locação, né? Ou até para se posicionar no próprio mercado. Você, como profissional da área, como palestrante, uma pessoa que está sempre passando informação e está sempre falando de performance, eu acho que vem a calhar essa nossa conversa, porque eu acho que tudo no mercado imobiliário está atrelado aqui a minha performance. Mas como é que eu vou chegar nessa performance, né, Wagner? Que Eu acho, estratégia eu uso para isso, né? Onde eu quero ir? Talvez essas são as perguntas que cada um deva se fazer como profissional, né? eu diria, Paulo, que não é só. A gente, claro, está falando de mercado imobiliário, mas eu acho que isso as pessoas têm que levar para a vida, né? Porque tem muita gente que às vezes leva a vida de qualquer jeito, é que ela vai na onda do Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E na verdade a gente precisa colocar metas, objetivos, saber onde a gente quer chegar. Inclusive, uma história que eu sempre falo dentro dessa linha de captação de imóveis. Eu conheci um corretor de imóveis numa imobiliária em Curitiba. Eu trabalhei no começo da minha carreira, É, ele não gostava de vender imóvel. Ele não gostava de atender cliente para vender imóvel e era um dos corretores que mais ganhavam dinheiro na imobiliária. Aí você me pergunta, mas como assim? O cara não gostava de vender, era o que mais ganhava dinheiro, um dos que mais ganhavam dinheiro? Ele era o melhor captador de imóveis que tinha na imobiliária. Ele captava muito imóvel com exclusividade. E aí esse cara ganhava muito bem, tinha uma vida muito boa, estável, ganhava um bom dinheiro, simplesmente sendo um bom captador. Então eu sempre falo isso para as pessoas, né? É uma questão de objetivo, saber o que você quer, perceber no que você é bom, né? é foco, né, Wagner? Eu lembro quando eu comecei na minha carreira, comecei como corretor de imóveis, os primeiros atendimentos que eu fui dando, o corretor que estava me cuidando e me dando as instruções, disse, Paulo, você tem que parar de ser corretor, você tem que ser angariador. Eu digo, cara, mas por quê? Né? O que tem de diferente é que você vira amigo das pessoas quando você está atendendo, daí você não fecha, você vai passando para frente. E como captador vai dar certo. Cara, você acredita que eu segui os conselhos dele e virei um captador? E daí eu fui entender por quê, né? Porque eu sou que nem pau de enchente, é minha mãe que fala isso. Porque onde a gente vai, a gente para, conversa com as pessoas. Então, essa é uma das características de um angariador, né? Um captador, né? É você se relacionar com as pessoas e conversar, né? Já tem até aluno meu se manifestando aqui, ó, o Kennedy falou, ó, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. É isso aí, Kennedy. Esse é o caminho, né? O pessoal está interagindo já com a gente aqui, né, É. Paulo? Cara, vai vendo. Leva Eu vou ter que colocar meu óculos, porque eu não enxergo, cara. Então fica difícil. Daí dá o reflexo aqui, é coisa meio que é. Eu só consigo ver Não. aqui o acenar aqui, mas no resto a gente vai tocando. Né? Você vai falando Bom, aí, pessoal, se é mais novo. olha lá, o pessoal está falando aqui, ó, vamos ver, ó. Curitiba, a porcentagem de captação é maior que o comum, é verdade. Sim. É verdade. Curitiba, eu já passei por vários mercados no Brasil e é impressionante. Curitiba é um dos lugares que melhor paga a captação. Aliás, se a gente for perceber, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, os mercados em que a exclusividade funciona melhor pagam bem a captação. Os Sim. mercados que é uma bagunça e que é tudo sem exclusividade, a maioria, acaba que o percentual do captador é menor, ou seja, ele é menos valorizado, né? Isso é uma questão bem óbvia, se você for olhar. Né? Peraí, se eu estou no mercado que a exclusividade funciona melhor,
eu valorizo mais a captação, porque, é claro, para uma imobiliária e para um corretor ter uma exclusividade é muito melhor do que você simplesmente captar um imóvel que tem mais 10 imobiliárias vendendo o mesmo imóvel. Então, é uma coisa que falaram que Curitiba, eu senti isso quando eu saí de Curitiba e fui montar imobiliária em Balneário Camboriú, eu senti essa diferença, porque lá eles pagavam, tem imobiliária que pagava 5%, 10% a captação, e é muito pouco, né? Só que aí você vai ver, né? Você chega no imóvel lá, tem 10 placas. Aí você entende o que acontece. Sabe que eu vivi uma experiência bem ruim lá no início da minha carreira e isso aí marcou muito. A gente estava atendendo um cliente de locação e eu fui fazer uma parceria com outra imobiliária e tudo certo, tudo fechado, reunião e tal. Ah, vamos assinar o contrato. Não, não, deixa que amanhã a gente assina. Cara, a outra imobiliária não tinha opção do imóvel, o cliente desistiu de fazer a locação e eu acabei me queimando, né? Claro que continuei, acabei locando outro imóvel para a pessoa. Mas a gente ter esse entendimento, né, que muitas vezes você fica na mão do proprietário quando você não tem uma exclusividade. Quantas pessoas, de repente, não estão mandando uma proposta para aquele cliente e, de repente, eu estou pensando que eu vou fechar e ele não. Ele está já trabalhando com outro corretor, tentando fechar outro negócio, fica naquele ping-pong. Então, é um negócio muito complicado, né? Que a gente também tem que observar isso, né? Se valorizar, né, Wagner? Exatamente. E, Paulo, tem muita gente que talvez está entrando aqui nessa live e, por exemplo, está pensando, mas quem que é o Paulo? O Paulo, primeiro que assim, o Paulo é um cara que tem uma imobiliária já há muitos anos em Curitiba, uma imobiliária com nome, uma imobiliária muito respeitada, que é a Tantos, né, Paulo? Quantos anos que você tem a Tantos já? Então, em verdade... Há tantos, tantos anos! Então, em verdade, foi há muito tempo, né? Hoje a gente está mais, eu estou mais focado no meu aplicativo, né? No meu sistema, que é o Avalion. A imobiliária agora, eu tocava junto com a Isabel e, na verdade, ela está fazendo isso e faz muito bem feito, né? Até, deixa eu mandar um beijo, um abraço, que ela está assistindo também, lá na outra sala. Mas o meu negócio hoje é o Avalion, né? É aquilo que eu me especializei, que eu acho que também é interessante, que eu estava falando ontem com o Edemar. Será que todo angariador vira um bom avaliador, né? Porque eu acho que eu acabei também indo para o caminho da avaliação, nessa pegada, né? Querer angariar, precisava avaliar e comecei também a trabalhar um pouco disso, né? Mas a minha base é em Curitiba, tenho essa ferramenta que é o Avalion, que é um sistema que entrega 4 ferramentas, né? Que é a pesquisa imobiliária, opinião de mercado, análise mercadológica e o laudo de avaliação. Então, é uma porção de coisas que a gente faz aí, né? Não, eu acho assim, a tua ferramenta, eu já tive a oportunidade de conhecer, eu acho muito legal. Nesse tema até que a gente escolheu para falar hoje, que é a avaliação, a captação de imóveis com exclusividade, eu acho que um corretor chegar para um cliente com a ficha que o teu sistema entrega, de toda aquela avaliação, toda a análise do imóvel, mostra uma seriedade, um profissionalismo, e isso já de antemão leva o cliente a entender, peraí, esse é um corretor diferenciado, né? Essa é uma imobiliária que faz um trabalho diferente, porque a grande maioria acaba fazendo o quê, né? Acaba chegando, olha, a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma avaliação, o teu imóvel vale tanto, ou pior, né? Pergunta para o cliente, você já definiu qual o valor da venda do seu imóvel? Muito corretor cai nesse erro, né? De jogar para o cliente a responsabilidade de dar um preço no imóvel. Sabe que você falou um negócio que foi importante, né? Porque eu morei muitos anos fora do Brasil, morei 15 anos no Canadá. E lá eu via como era esse mercado da corretagem, né? E quando a pessoa chegava para falar com você sobre um imóvel, o cara trazia um dossiê do teu imóvel, e aquilo me marcou lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar aqui com o imóvel, eu fiquei com aquilo na cabeça. E trabalhando também, fazendo muito laudo de avaliação, eu tinha uma necessidade de, como é que eu vou fazer toda a demanda que eu tenho? Daí que eu criei o sistema. Então, o sistema, no primeiro momento, eu usava para mim e depois comecei a passar para outras pessoas. Mas a minha ideia sempre foi o quê? Ter a apresentação, sabe? Ou ela no papel, ou ela é digital, não importa, mas você tem que saber se vender. Hoje o mercado só vira e o cara consegue atingir aquilo se ele conseguir se vender, né? Como é que eu vou demonstrar que eu sei? Eu não posso chegar lá e achar que o cara sabe. Ele até sabe, mas eu tenho que convencer ele do contrário, né? Porque se eu não conseguir fazer isso, Wagner, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque quem é o profissional? Quem é o corretor de imóveis? Né? Sou eu. É uma coisa que acontece muito, né? As pessoas acabam criando um valor sentimental pelo imóvel. Sim. Então,
E às vezes, assim, ela até pesquisa, geralmente o cliente faz esse trabalho, né? De pesquisar, ver o tipo de. Às vezes, se ele mora num prédio, ver os imóveis que já foram vendidos ali recentemente. É um trabalho, às vezes, que parecido com o corretor vai fazer, se não usar o avalião, né? É. Então, e aí o que acontece? Às vezes o cliente coloca, ah, não, mas o meu imóvel tem que valer tanto. E o problema, justamente quando a gente fala em exclusividade, é o fato de você aprender a não aceitar simplesmente o que o cliente fala para você. Não de você ir contra o que ele fala. De forma alguma, você nunca deve ir contra ele. Você deve compreender o que ele está falando, o que ele está expressando, mas aí direcionar ele para quem? Para você que é o consultor, para você que é o especialista no mercado imobiliário, para você que entende do que você está falando. E aí eu vejo assim, Paulo, quando a gente fala de exclusividade, eu nunca tive dificuldade em conseguir exclusividade quando eu fazia captação. Inclusive imóveis caros, de milhões, galpões, enfim, eu sempre consegui pegar a exclusividade e os corretores que trabalhavam comigo muitas vezes traziam o cliente para eu conversar, porque eles sabiam que eu conseguia a exclusividade. Uhum. Mas assim, eu sempre falava para eles, eu falei, olha, na verdade o ponto para você conseguir exclusividade é você passar clareza para o cliente sobre como funciona o processo de venda de imóvel. Sim. Porque a maioria pensa o quê? Pensa que quanto mais imobiliárias tiverem com o imóvel dele, mais chance ele tem de vender. E às vezes o corretor não consegue transmitir essa clareza de que, olha, a partir do momento que você oferece opção dirigida para várias imobiliárias, nenhuma delas vai efetivamente apostar na venda do seu imóvel, investir no seu imóvel. Porque imagina se o Wagner vai pegar o imóvel do Paulo para venda, vai fazer fotos profissionais, que eu vou gastar lá 200, 300 reais numas fotos bacanas, vou fazer de repente um vídeo profissional do seu imóvel, vou investir em marketing digital para trazer leads interessados no seu imóvel, provavelmente eu vou colocar o seu imóvel lá na minha prateleira junto com os meus outros imóveis e se aparecer um cliente, ótimo, se não aparecer, tudo bem. E quando você dá exclusividade, você explica isso para o cliente, fala, olha só, quando você dá exclusividade, o que acontece? Você tem uma empresa e aí você tem que ter o teu plano de exclusividade. Você tem que desenhar tudo isso, né? Você tem que desenhar isso, tem que falar assim, olha, a gente vai fazer fotos profissionais, então existe um investimento. Se você faz vídeos, vai falar assim, olha, vou fazer um vídeo do seu imóvel, então para isso a gente tem um custo, a gente vai investir em campanhas para trazer cliente, e um detalhe, você não vai ter 10 imobiliárias vendendo. Eu tenho parceria hoje, por exemplo, né? Dá um exemplo. Eu tenho parceria com 50, com 100 imobiliárias que eu vou disparar para elas a possibilidade de uma parceria. A diferença é o quê? É que ao invés de você colocar no mercado e você ficar recebendo um monte de ligação sem filtro nenhum, você tem um responsável, um corretor ou uma empresa responsável que faz esse filtro para você, é o responsável por levar, por acompanhar as visitas, fazer as campanhas, e aí sim você tem a quem cobrar responsabilidades. Desde a venda, desde o resultado, desde as ações que estão sendo feitas, colocar uma placa, colocar no site, nos portais, fazer campanhas digitais, fazer boas fotos. Então ele tem a quem cobrar. Então quando você desenha um bom plano, um plano estratégico para captação, não tem como você não conseguir, a menos que a pessoa seja muito cabeça dura. Não é verdade, Paulo? O que você está falando é a pura verdade, né? E eu digo assim, para quem está nesse mercado, né? Se você não entende da angariação, procure quem entenda, né? Vá atrás daquele corretor mais antigo, observe ele. Você não precisa comprar todas as ideias dele, mas você tem que criar as suas próprias ideias. Eu, quando angariador, o que eu fazia? Eu desenhava o tal do persona. Quem era aquele cara que eu ia conversar? E daí eu começava a colocar os prós e contras. E você tem que fazer isso. Eu faço muito isso quando eu estou fazendo a avaliação, né? Então eu sento com aquela pessoa, eu quero saber o porquê ela está vendendo, qual é a ideia dela nessa avaliação, tento ter toda essa conversa. Isso aí a gente passa também na hora de fazer a angariação. A gente não tem que ter a pressa de trazer aquele imóvel na primeira visita que você vai fazer, né? Você não vai, ninguém te dá filé na primeira, ele vai te dar o osso, a carne moída, enfim, você tem que ir galgando todo esse caminho, né? Mas é essa preocupação que você tem que ter. Não é com você, e sim com o outro que está do outro lado. Não ficar com medo de dar informação para ele, porque é você dando a informação é que você começa a cativar essa pessoa. Ela começa a ver, pô, esse cara aqui é diferente.
Ele está me pondo alguns pontos que eu não tinha pensado, né? Muita coisa que eu trabalhava antigamente era o quê? Ah, você vai deixar a chave na portaria, você corre o risco. Qual é a segurança que você tem se você não conhece quem é o corretor que vai fazer a visita? Uma série de coisas. E isso está cada vez mais em pauta, né? A gente tem que ter essa preocupação, né? O cliente do outro lado, ele não entende. Ele pode fazer pesquisa, ele pode fazer o que ele bem entender. Mas quem entende do negócio é você, né? Você que tem que passar toda essa segurança para o cliente, né? Tem uma coisa aqui, ó, Paulo, o pessoal está escrevendo aqui, ó. A Malu Imóveis, ela é de São Paulo, ela escreveu o seguinte aqui, ó. Vejo que em São Paulo ter exclusividade significa ter maior responsabilidade com o proprietário e para o corretor. E a comissão é a mesma. Então, olha só, aqui o ponto é o seguinte, gente, uma coisa que eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Muitas vezes pode ser que, de repente, a imobiliária, a comissão é mesmo, se você pega com exclusividade ou sem. Aí o corretor, às vezes, prefere pegar sem para não ter essa responsabilidade com o cliente. Sim. Agora, o ponto a se pensar, na verdade, não é esse. O ponto a se pensar é o seguinte, se você tem vários imóveis exclusivos com você, que você pega, não precisa nem ser vários, às vezes você tem ali 2, 3, 5 imóveis exclusivos, você está garantindo que você vai, a hora que você vender o imóvel, ter aquela comissão para você. Essa é a grande sacada. Eu sempre falo que a captação do imóvel exclusivo ela é uma poupança para o corretor de imóveis. Você garante, porque se você pega um bom imóvel, que está dentro do preço, então você usou o Avalion lá para fazer a verificação do imóvel, encontrou qual é o preço correto de venda. Aí você fez boas fotos, faz um bom material de divulgação, disponibiliza para os seus parceiros, faz um trabalho, coloca a placa, que é uma coisa antiga, mas que ainda funciona, na maioria dos lugares que é permitido, que a placa é visível. Não tem como você não vender esse imóvel, você vai vender. O ponto em que as pessoas às vezes não vendem é na hora de fazer uma avaliação errada, é na hora, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga, uma aluna minha da mentoria, antes de ontem, e ela falou o seguinte, eu peguei um imóvel aqui em Florianópolis, assim, assado, e esse imóvel, só que eu falei assim, olha, ela falou, esse imóvel está mobiliado. Eu falei, mas como é que é essa mobília? Ela falou, mobília velha, antiga e feia. Eu falei, pois é, aí nessa hora, eu falei assim para ela, nessa hora o corretor tem que ter a coragem, bater no peito e falar assim para o cliente, falou, olha, é melhor a gente tirar esses móveis para que o seu móvel fique mais valorizado. Porque às vezes você tirar os móveis que são velhos, feios, antigos, valoriza mais o imóvel, você dá uma pintada nas paredes. Porque assim, às vezes é preciso investir um pouco do imóvel que quer ser vendido para que ele tenha o valor de mercado. Claro. Né? Porque imagina, Paulo, você é um cara mega experiente aí, sabe muito bem disso, que você pegar um imóvel às vezes mobiliado, a mobília pode valorizar o imóvel, se ela for uma boa mobília, ou jogar no lixo o imóvel. Então, e o corretor precisa ter essa percepção e essa coragem de falar com ele. Né, de falar, olha, a gente precisa dar uma maquiada nesse teu imóvel. Né? Hoje aí tem vários projetos com arquitetos, com lojas, que eles até mobiliam, às vezes, um imóvel dentro de uma parceria, né? Enfim, depende da cidade, que isso acontece. São Paulo acontece muito isso. Então, mas respondendo a Malu, eu queria falar, Malu, que o importante é a gente perceber que quando a gente pega a exclusividade, a gente sim assume responsabilidades, mas a gente está acumulando uma poupança que a gente garante. Se você assina um contrato ali de 6 meses, de 1 ano de exclusividade, e você faz um bom trabalho, realmente investe naquele imóvel, você está garantindo ali a sua comissão, sei lá quanto, 2, 3, 5, 10 mil. Eu acho que você está certo no que você está falando. Essa coisa que a gente tem que fazer, ela tem que ser muito bem pensada, né? Então, por isso que eu digo, não pense que ir angariar é um trabalho de, eu vou ali e vou angariar. Não, não é assim. Né? Você tem que plantar. Eu sempre vejo assim, você é que nem um agricultor, todo dia você está plantando lá uma sementinha, e amanhã ou depois você vai começar a desfrutar de tudo isso, vai começar a colher, então tem que ser muito bem pensado. Né? Eu sou o cara que quero vender, como é que eu quero ser tratado? Né? De que forma eu quero estar sendo recebido por esse proprietário? Como é que eu quero que ele me veja? Né? A visão desse proprietário perante esse profissional. Então, a gente tem que saber se vender muito bem. É pesquisar antes de ir no imóvel, você fazer um levantamento geral daquela região. Demonstrar para ele quantos imóveis estão à venda com aquelas características. Não precisa ser igual, mas que seja um apartamento de 3 quartos com com uma vaga de garagem, coisas similares. Para quê? Para ele entender também que,
tem 200 apartamentos no meu bairro à venda. Então você tem que colocar essa situação para ele. Como é que a gente vai fazer? Qual a estratégia que a gente vai utilizar? Você estava falando no Avalion e esses tempos eu atendi um cliente meu que compra muito em leilão e a gente sentou aqui para fazer uma análise mercadológica, que eu uso muito para fazer a angariação nela. Então a gente sentou, colocou os dados do imóvel dele e começamos a buscar. No bairro aqui surgiram 80 amostras, né? E daí a gente começou a depurar, foi vendo um imóvel, cada ficha daquele imóvel. No final a gente acabou chegando no mesmo valor. E ele entendeu o porquê. Ele entendeu todo o caminho que foi feito. Ele viu quais eram essas amostras que estavam ali competindo com o imóvel dele. No final de tudo, a gente conseguiu fechar os imóveis que ele estava planejando em vender. E a gente está com eles em carteira. Então, funciona dessa forma? Funciona. Só que você tem que trabalhar, você tem que se dar esse tempo, né? Não pode ter muita agonia em querer fazer, em querer fechar, em querer trazer, né, Wagner? Você falou um dos pontos mais importantes, Paulo, tanto no processo de captação do imóvel, quanto no processo de venda, que é a palavra ansiedade. O maior mal do corretor de imóveis é não saber lidar com a ansiedade. Às vezes ele vai fazer uma captação do imóvel, ele quer pegar exclusividade, ele é tão ansioso que ele acaba se atropelando. Né? Já chega falando, olha, eu trouxe aqui o nosso contrato, é exclusivo, tem que ser exclusivo. Deixa para falar da exclusividade depois que você fez já um bom trabalho, se apresentou, ele já te conheceu, você já conversou, criou conexão, aí ali na frente você mostra o porquê é importante a exclusividade. Mas para isso, a gente tem que superar esse grande mal que o corretor passa, né, que é a ansiedade que você acabou de falar aí, Paulo. Uma outra coisa que eu vejo assim é essa coisa do você falar, né? Agora me fugiu aqui. Não é só na ansiedade de fazer, né? É estar preparado para isso, né? É entender tudo isso. Então, eu sempre vejo assim, vai ser um angariador, o primeiro degrau que esse cara tem que subir do que ele está fazendo, se ele tem certeza daquilo, se ele está sendo verdadeiro sobre aquilo que ele está demonstrando, né? E só assim ele vai conseguir trazer esse proprietário e ter a confiança, né? Conquistar essa pessoa, né? Esse proprietário de imóvel. Então é importante Sim. cada vez mais você também se conhecer, né? Se conhecer como pessoa, como profissional, quais são os meus limites, aonde eu vou achar a solução para isso, né? Olha só, aqui a participação a gente tem da Fátima, por exemplo. Ela fala justamente isso, olha só, para fazer uma boa captação, o corretor tem que entender bem de avaliação, documentação, assim fica bem mais fácil ser vendido ou alugado. Isso, na verdade, quando você entende da avaliação e da documentação, você passa segurança e você não tem tanta ansiedade. Então tem todo o sentido que a Fátima falou, não é, Paulo? Porque quando você está sentado conversando com esse proprietário, você não está pensando em angariar, você está conversando com ele sobre o mercado, sobre o imóvel dele, sobre a vida dele, sobre a tua vida. Você está batendo papo, você está... corretor de imóveis é um network puro, né? Então você tem que entender isso. Você tem que conversar e tá passando informação. E quando você passa a informação, você começa a captar as informações dele, o que você precisa saber. Né? Claro que você não precisa deixar isso claro, mas você vai, de uma forma ou outra, vai trazendo as perguntas e ele vai te respondendo e com isso você começa a trilhar esse caminho. Qual a estratégia que eu vou utilizar para, de repente, trazer esse imóvel com exclusividade, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu acho que o preparo é tudo hoje, né? Principalmente o pessoal falando... Eu queria até interagir com o pessoal que está na live, aqui tem bastante gente na live. Pessoal, fala aí de onde que vocês são e como é que é na cidade de vocês essa questão de exclusividade. Vocês conseguem exclusividade? É muito difícil? O pessoal tem 10 placas no imóvel? Como é que é na cidade de vocês? Estou vendo aqui o Barros, por exemplo. Inclusive, ele é um seguidor do meu canal no YouTube, lá que eu lembro de uns comentários que ele faz. Ele falou que em Salvador é difícil. Né? Vamos ver quem mais aqui, ó. Quem mais está falando? Uma galera está falando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Trazendo valor. Você falou agora uma coisa que eu tinha uma base imóveis. O Barros aí, tenho visto ele participa, segue a gente também nos canais, ele interage bastante, isso é importante. E o importante é isso, né? A gente está trocando informação. E como o Wagner falou, se tiver dúvidas, vamos colocar aqui.
Não pode ter receio de ser profissional e falar com o proprietário. É isso aí, dona Isabel. Não pode ter medo, não. E o angariador, principalmente, ele tem que entender do mercado. Quando eu era angariador, eu tinha uma pasta que a gente fez, onde eu tinha grande parte dos prédios em Curitiba. Ah, para quê? Para saber onde estavam os imóveis de 2 quartos, 3 quartos, quantos andares tinha, para fazer uma coisa bem rápida. Porque lá atrás, a gente trabalhava como? Trabalhava com caderno, eu colava todos os anúncios que a gente recortava no jornal, para daí começar a trabalhar os clientes, fazendo parceria, ligando para as imobiliárias. Hoje esse processo está muito mais fácil, né, Wagner? Hoje, pô, você no celular, você está falando com o cara e a coisa está acontecendo, né? Hoje eu sempre brinco com as pessoas, né? Imagina, alguns anos atrás, né? Pelo menos na minha época ainda eu peguei isso. O corretor tinha que fazer. Não, eu, como corretor, não peguei isso, mas alguns anos atrás o corretor. Talvez você, Paulo, alguém que você conhece, pegou a época de ter que. Vai ligar para um cliente, tem que colocar a ficha no telefone público, ligar para o cliente. Hein? Pensa, cara, e se vendia imóvel, se captava imóvel. Hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta facilidade. Vai fazer uma avaliação, quem usa o Avalion, me conta um pouco do Avalion. Como é que é o corretor hoje que utiliza o Avalion? Que então, facilidade que ele tem? Deixa eu te falar. O Avalion é uma ferramenta, é um sistema, né, que ele traz todas as amostras que a gente tem dentro do... tem nos portais. Então, quando você vai fazer uma pesquisa mercadológica, por exemplo, se você acessa a ferramenta, você vai colocar lá o endereço desse imóvel, a tipologia, o tipo, se é venda ou locação, põe um raio e ele traz todas as amostras, mas ele traz detalhada. Então, você começa ali já a identificar os imóveis que você quer ou não, porque ele diz qual é o metro quadrado daquele imóvel, número de quartos. Então, se for interessante, você deixa, se não, você exclui. Você também pode visualizar a ficha desse imóvel dentro do próprio sistema. Então, acaba aquela bagunça de você ter que entrar no portal 1, escolher os imóveis, daí você escolhe as fotos, escolhe os dados, separa, para daí fazer uma apresentação para um proprietário. No nosso sistema, não. Você faz a opinião de mercado muito rápida, porque você põe esses dados e ele já traz uma tabela detalhada de todos esses imóveis, já te dando um valor. Então, ela tem várias ferramentas que vão fazendo o quê? Vão auxiliando cada vez mais você. Para você ter uma ideia, esse aqui é um trabalho que a gente faz para angariar. Isso aqui é uma análise mercadológica feita pelo sistema. O que ele faz? Eu consigo entrar dentro das amostras, ou dos imóveis que eu estou escolhendo, consigo colocar as fotos desses imóveis e elas fazem parte do meu dossiê. Então, quando eu vou conversar com o proprietário, eu levo isso aqui já para ele. E digo, olha, seu Wagner, esses são os imóveis que fazem parte do meu trabalho, que a gente escolheu, e patati. Daí eu vou vendendo para o cara. E não tem como ele dizer, Wagner, porra, Paulo, está fora o preço. Não está, porque está tudo aqui. E se eu tiver muita segurança quando eu estiver usando o sistema, quando eu conhecer bem do sistema, eu como usuário, eu posso sentar na frente do proprietário, abrir o sistema e com ele a gente chega junto. Eu faço isso com meus clientes aqui. Então torna muito mais fácil. Otimiza muito o teu tempo, sabe? Então, é um negócio que é positivo e a gente está usando e está indo, está andando. Isso aqui, ó, lembra aquela folhinha que o cara liga para você e diz assim, eu quero uma avaliação, seu Wagner, só para saber o valor do meu imóvel. Daí você diz, olha, eu cobro R$1.000 para fazer. O que ele vai dizer para você? Não precisa ser nada elaborado. Daí o que o cara lá do outro lado vai fazer? Eu faço por R$200 para o senhor. Daí você não sabe quem é o cara do outro lado, não sabe qual é a finalidade disso. E você coloca lá um papel dizendo que se fez pelo método comparativo, que chegou em tal valor, e você coloca o quê? Os teus dados, teu CPF, a data e assina. Daqui a um tempo está alguém batendo na porta e dizendo, Wagner, onde é que estão essas amostras? A gente faz a opinião de mercado, sai assim. Ó. Caraca. Eu trago as amostras, sabe, e trago o valor no final. Então fica muito, muito rápido. Só que eu não vendo isso para o meu proprietário. Quando eu não conheço a pessoa, eu digo, olha, eu tenho que fazer uma pesquisa, vai levar 3, 4 dias, eu valorizo também tudo isso, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer como profissional, se valorizar. A gente tem que aprender mais. Porque quando você vai falar com um advogado, ele não te cobra uma hora técnica? É isso aí. Você vai no dentista, o cara vai fazer sem cobrar alguma coisa? Ou no médico? Não faz. Se você chamar, Wagner, o cara para vir ver o teu aquecedor de água, ele vai cobrar R$80 por uma visita técnica.
A gente, como corretor, às vezes atende uma ligação e o cara diz, eu quero ver tal imóvel. Você pega uma chave e você larga, que nem um doido. Daí você não sabe se o cara tem condição, se ele tem um pré-cadastro já analisado, se ele é daquela região, qual é a ideia dele, qual é a história desse cara. Então a gente tem que se profissionalizar, melhorar. Assim a gente consegue ter performance, sabe? Ao meu ponto Isso de aí, vista. com certeza, eu concordo com você. Isso está muito relacionado ao fato do corretor tem muita, não é todo mundo, né, claro, mas tem muito corretor que tem o medo de perder. Então, o cliente, eu sempre fui muito rígido com relação a isso. Às vezes o cliente liga, olha, eu quero ver o imóvel agora. Espera aí, você tem que, o que você falou, tem que saber se valorizar. Coloca a sua agenda, coloca a sua disponibilidade, dá valor ao seu horário. Então, assim, o fato de você aceitar tudo a toda hora mostra que você está sempre disponível. E, na verdade, não é assim. Então, uma estratégia que eu sempre gostei de usar para o pessoal quando o cliente quer marcar um horário é você falar o seguinte, o cliente às vezes ele sugere, pode ser às 3 horas. Você fala assim, olha, 3 horas eu não posso, mas eu posso 2h30 ou posso 3h30. Às vezes você poderia às 3 horas, Sim. mas você joga para você. Isso é uma técnica de persuasão, para que você diga qual é o horário que você pode, que você está disponível. Isso está valorizando, né? Bem E aqui, isso. inclusive, olha que legal, ó, o pessoal está participando bastante aqui, ó, o pessoal da Nexus, da rede Nexus de Curitiba aí, está participando. Abraço pro pessoal, pro Geraldo, para a galera Aqui, ó. toda aí, ó. Ó, Iris Nésio aqui, ó. Eu já pintei uma casa inteira para vender e deu certo. Olha, parabéns, é atitude. Olha aí, ó, é show de atitude. bola. Isso é muito bom. Fátima Cesário, tua experiência em Balneário Camboriú te fez bem, papapá. Acho que está perguntando para você, Wagner. O que que é? Não vi essa? Acho que a tua experiência em Balneário Camboriú, Fátima Cesário Pereira. Ah, sim, ela falou que me ajudou, né? Porque eu de Curitiba tive a experiência do corretor ser valorizado, da exclusividade funcionar melhor. E quando eu fui para Balneário, eu peguei um mercado completamente diferente. Só que sabe o que foi legal, Paulo, que aconteceu? Quando eu cheguei em Balneário, foi em 2011, final de 2011, eu não sabia que o mercado lá era uma bagunça. Uhum. E eu fui com a mentalidade de Curitiba, que o mercado era mais organizado, que existe uma cobrança, inclusive, do Cresce com relação à exclusividade, fazendo fiscalização e tal. Então eu fui com essa cabeça. Então eu montei uma equipe e falei, olha, exclusividade, a gente só trabalha com exclusividade. E eles saíam para a rua, tinham dificuldade de conseguir exclusividade. Eu treinava eles, falei, assim que vocês têm que fazer. E a gente começou a captar imóvel com exclusividade. Só que eu não sabia que da bagunça que era o mercado. Então, o fato de eu não estar aberto com a mente preparada para que a exclusividade é difícil, achando que era possível também, eu só tinha que encontrar o jeito, fez com que a gente começasse a captar vários imóveis exclusivos, coisa que a maioria das imobiliárias lá não fazia, pelo menos na época. Sabe uma coisa que você falou, e uma vez eu falei em reunião e falei já para várias pessoas isso. Quando você apresenta um cartão de visita, né? Hoje já não tem tanto que está tudo digital, mas você apresentava ele com uma foto, não era uma novidade? Né? Daí uma vez eu estava em reunião com corretores e digo, cara, você já pensou em levar teu currículo quando você vai fazer uma visita? O cara disse, porra, mas que currículo, Paulo? Cara, leve uma folha de papel dizendo quem você é, quantos cursos você já fez, qual é a tua instrução, da onde você vem, quem é você. Eu digo, pode ser que o cara olhe aquilo e ache meio louco, mas ele não vai esquecer mais de você. Fazer Paulo, você sabe, entendeu? Você sabe que isso aí que você está falando acontece muito nos Estados Unidos. Sim. O mercado imobiliário americano é um nível altíssimo, né? Lá o corretor de imóveis é comparado ao mesmo status do médico, de um advogado. E lá o que acontece? O corretor faz exatamente isso. Ele leva uma apresentação de quem é ele, do que ele já fez, ou de quem é imobiliária, o que eles já conquistaram, que tipo de resultado eles têm. Então, assim, você falou uma coisa perfeita. E se apresentar ao cliente faz toda a diferença. E aqui, ó, até a Suzana falou um negócio aqui, ó, que está participando. Ela falou, uma angariação bem feita é 80% de uma... Ela quis dizer, acho que uma venda, né? Ficou feita. E realmente, se você faz uma boa captação, uma boa angariação, depende do termo que é usado aí, com certeza 80% da venda está feita. Você acaba vendendo um imóvel muito rápido. A Oliva lá de Cascavel está falando que em Cascavel é um pouco, conseguimos uns 50% de imóveis. Cara, tem que ir tentando. Né? A gente não está dizendo que 100% do que você vai fazer é positivo, mas você tem que tentar. E é aquela, às vezes você tem a opção de dizer não. E às vezes o não vale a pena, porque isso aí também marca.
né? Mas, claro, tudo tem que ser muito positivo. Você não pode ser, que nem o Wagner falou, entrar com os dois pés, né? Você tem que ter cautela, conversar e saber sair de cada situação, né, Wagner? Exatamente. O pessoal pediu para eles comentarem como é que é aqui. O pessoal Curitiba falando que ainda é possível. Volta Redonda, difícil exclusividade. Porto Alegre também é raro a exclusividade. Balneário Camboriú. Aqui tem um dinossauro, aqui, o Paulino, aqui da Ideal Imóveis. É importante ter conhecimento dos imóveis parecido para argumentar na comparação. É isso aí, Paulino. Ninguém mais do que você. Você tem 300 anos de corretagem, o cara entende. É isso aí. Você tem que conhecer do mercado, tem que conhecer dos imóveis e fazer um comparativo. Deixar a batata quente na mão do proprietário para ele ver que você entende. Você é o cara do mercado, né? Obrigado, hein, Paulino? Tem um aluno meu aqui, o Thiago Moura, que está falando o seguinte, lá de Maceió. Ele falou o seguinte, ó, que lá toda a família tem 5 corretores e muitos amigos corretores. Pô. Daí os proprietários ficam sem querer dar exclusividade para evitar problemas. Imagina, hein? Lá então a população, boa parte é corretor de imóveis. Aqui, ó, a Avalion tem subsídios para avaliações na região da Orla de Camaçari, Bahia. Deixa eu te falar aqui. A gente começou em Curitiba e está abrindo. Então, a gente está na região sul e sudeste. Mas o pessoal da Barros aí, eles já estão usando a ferramenta. Então, a gente tem amostras lá. E a gente está cada vez mais captando e aumentando essa base de imóveis. Mas já tem gente trabalhando o Avalion na Bahia. Show de bola. O pessoal falando aqui, a Floripa, a Adriana falou que lá é raro na região sul, mas às vezes consegue. Eu acho que assim, o importante é sair com essa mentalidade de que eu vou buscar exclusividade, preparar os argumentos, preparar uma apresentação e ter essa consciência de que o imóvel exclusivo ele é uma poupança para o corretor de imóveis. Né? Que a hora que vender você está garantindo a tua comissão, por mais que seja uma parceria, seja metade, né? Mas é uma garantia. Durante todo esse tempo e na avaliação imobiliária, eu fui fiz alguns cursos e me associei a algumas associações, sabe? Então, lá nos Estados Unidos, eu entrei para a NAR, eu estou lá também no Appraisal Institute, que é um instituto só de avaliadores. E na Inglaterra, agora, recentemente, eu consegui uma certificação também como avaliador. Mas por que isso? É para a gente ir pegando mais informação, entendendo mais esse mercado da avaliação. E eu vou te dizer que os métodos usados lá e aqui são as mesmas coisas. É sempre o método comparativo direto de dados. Mas o que eles têm de diferente, Wagner, é o quê? A tranquilidade de angariar um imóvel. É você preparar um dossiê, tá com todo aquele material pronto. E a hora que ele senta para conversar com o proprietário, é matador. Não tem como o cara dizer não. Por quê? Porque está tudo ali, tem tudo uma base, né? Tem todo um estudo feito. Então, é muito importante. E avaliar também, não é só avaliar, você tem que estudar bastante, você tem que conhecer mercado e se conhecer também. Eu sempre digo, o importante é você se conhecer em qualquer mercado que você esteja. Né? Vamos lá. Exatamente. Eu estou lendo aqui os comentários do pessoal, tem bastante comentário. Aqui, ó, teve até uma corretora que falou, ó, ela é de Tubarão, a Dayana. Tubarão, ela falou que ela é fraca a exclusividade e ela não sabia o quanto era importante. Olha que legal, a nossa live já está ajudando a dar essa percepção. Que bom, parabéns. Aqui, ó, a Malu de novo, ó, a Malu falou que ó, temos que criar essa cultura da exclusividade. Eu acho que isso tinha que ser obrigado, tá? Mas, enfim, aí já não depende de nós, né? Mas trabalhar essa mentalidade é bem importante mesmo. Eu sempre digo assim, ó, é você que é quem vai editar esse mercado. Né? Você quer ter um mercado bagunçado, sem ter confiança, né, com quem você está trabalhando, o importante é você fazer essa angariação com exclusividade para todos ficarem tranquilos. Né? Fátima aqui quer aprender e praticar, parabéns, obrigado, imóveis, temos amostras na Bahia, sim, tem amostras lá. A Raquel já está... queria também agradecer aí as meninas aqui do nosso comercial e do suporte que estão aí respondendo. Já eu ia responder, mas elas já estão respondendo, Wagner. E também agradecer aí, a todos que estão participando. Né? O Leonardo aqui. É muita gente, hein, Wagner? Vai cair o sistema, hein? Vai cair a internet. Ó, meus alunos puxa-saco aqui, ó. O Alan Matheus aqui, é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Falou, ó, Bonato, o topete mais bonito da internet.
Cara, que legal. Eu fiz uma live com ele ontem, ele já tirou onda comigo, é brincadeira. Cara, deixa eu falar para vocês, uma coisa que eu e o Wagner a gente combinou antes de começar essa live, era o quê? Que todos participassem, porque a gente acredita que o mais importante não é nem eu nem ele, são vocês que estão aí do outro lado, que vêm com essas perguntas e começam até, né, a gente começa a lembrar, puxa, no meu tempo eu fazia assim, fazia assado, então, obrigado a todos vocês por esse tempo aí, que é muito legal. Avaliando já está em São Paulo, sim, já estamos coletando em São Paulo, pode entrar. Deixa eu falar, aproveitar que a grande audiência aí, Paulo. Oi. Deixa eu fazer um convite para o pessoal que está online aqui. Isso. A partir de semana que vem, dia 6 de abril, até o dia 20, são 15 dias, a gente vai fazer uma maratona de palestras ao vivo. Eu tenho hoje o Top Brokers, é uma escola de alta performance que a gente lançou. O Paulo, inclusive, vai ser um dos nossos mentores aí, falando sobre avaliação imobiliária. E a gente vai fazer 15 dias de lives gratuitas para o corretor de imóveis, todos os dias às 8 horas da noite. Vai ser tanto no YouTube quanto no Instagram. E é gratuito, todo mundo pode se cadastrar. O site eu vou falar aqui, ó, é quinzena. Anota aí, pessoal, se alguém puder escrever, escreve aí. quinzena.topbrokers.com.br/2020. Aí pode se cadastrar, já tem mais de 700 corretores inscritos de todo o Brasil. Vão ser 15 palestras todo dia, então vai ser bem bacana. Então vocês todos estão convidados. quinzena.topbrokers.com.br/2020. Certo, Paulo? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, eu gravei aqui, ó. Mas não dá, eu saio invertido. Esqueça. Que você falou, eu queria também avisar o pessoal que até dia 5 de abril o Avalion está aberto para as pessoas entrarem e usarem à vontade. Se lambuzem lá dentro. Você tem opinião de mercado, análise mercadológica, você pode fazer qualquer tipo de trabalho. Então, a ferramenta está aí para vocês usarem, aprenderem e entenderem o que é esse mercado imobiliário. Aqui só para falar, Wagner, o Paulino aqui está falando, na opinião de vocês, até qual percentual acima do valor avaliado dá para pegar um imóvel? Olha, Paulino, você tem que entender da tua região e ver de que forma e que tipo de imóvel é esse, né? O ideal é você sempre trazer para o teu valor. Agora, se você não tiver, você tem que conversar isso com o proprietário. É difícil eu te dizer qual é o percentual, porque a gente não está vendo o imóvel, não está vendo o mercado. Então, eu não diria para você, é 10, 15 ou 20. Vai muito da tua percepção de mercado aí. O que você acha, Wagner? Eu acho assim, tem essa questão, a gente teve uma mudança, né? Que caiu aquela questão da exigência dos 6% e ficou aberto. Na época, muita gente achou ruim e eu falava que eu achava bom, porque dava a oportunidade de você cobrar mais se você entregasse um serviço bom, melhor. Né? Então, eu conheci corretores, inclusive no Nordeste, que chegavam a cobrar 9%, 10% uma comissão. Eu tenho um amigo meu de Porto Alegre, que ele cobra 10% a comissão, com exclusividade, e capta vários imóveis. Aí entra aquele serviço a mais que você oferece. Né? Como que você entrega esse trabalho? O que você oferece a mais para o cliente? Então, por exemplo, você pega lá, oferece fotos profissionais, vídeos imobiliários, um vídeo imobiliário top daquele imóvel, você mostra que você vai fazer uma página de captura exclusiva para aquele imóvel, ou que você vai fazer uma campanha que você vai investir X reais no Facebook, no Google, etc. Você mostra, aí volta lá naquilo que a gente estava falando, o planejamento que você tem para aquele imóvel. Se você trabalha bem, você não precisa ter todos os imóveis do mundo, da sua cidade. Você precisa ter imóveis que estão dentro do preço e que você tem uma proposta de trabalho para aquele imóvel. Para de captar imóvel para colocar na prateleira, para deixar no site mofando, para passar o tempo, você esquecer do cliente, o cliente esquecer de você. É uma coisa que acontece muito, viu, Paulo? Os clientes reclamam da falta de feedback das imobiliárias e dos corretores. Capta o imóvel e esquece o cliente. Então, tem que sempre lembrar disso, de dar esse feedback. Então, eu digo assim, a resposta para o nosso amigo Paulino aí, é que você pode trabalhar 10% se você quiser, desde que você ofereça um trabalho, um serviço, um retorno para o cliente que corresponde aos 10%. Né? Então, tem muito disso. Wagner, aqui a Jorge aí da Encon está dando os parabéns, live muito boa com vocês, a noite começou cheia de conhecimento, obrigado aí,
Oh. Jorge. E tem aqui, ó, conseguindo uma exclusividade, tem a opção do cliente pedir para baixar a comissão. Gente, lembrem, a gente trabalha com percentual. Não precisa você baixar o percentual da tua comissão. O percentual é sobre aquilo que fechar, então esqueçam isso. Você tem que saber lidar com isso. Qual a estratégia eu vou usar para quando o cara falar, não, mas dá para baixar a comissão? Cara, você tem que ter essa resposta. Não tem ninguém que vá te dar o caminho das pedras. Isso aí é de cada um. É como você vai falar com ele. Qual é o jeito que eu vou ter? É muito de você, né? Por isso que eu sempre digo, você tem que se conhecer, né? O que você acha aí, Wagner? Eu acho que é isso aí. A gente tem que. Não existe uma fórmula milagrosa do sucesso. Existe você se autoconhecer e encontrar o seu melhor jeito. Isso Né? aí. Eu acho que vai muito por aí. Né? Como é que Wagner, tá? bastante Oi. gente, cara, bem legal. Eu só tenho a agradecer você aí por aceitar fazer essa live aí com a gente. É sempre Imagina, é um importante prazer, ter mano. alguém que é de Curitiba, que é referência, né? Onde a gente vai, fala do Wagner Bonato, ele tá sempre na onda. E o mais importante de tudo, Wagner, é toda vez que não só eu, mas qualquer pessoa aqui de Curitiba precisou de você para fazer uma palestra ou vir conversar, você sempre se mostrou muito prestativo, né? Nunca disse não. Então, queria agradecer não só por você estar fazendo isso, mas pela pessoa que você é e pelo carinho que você tem para com esse mercado aí, tá? Obrigado, cara. Eu faço isso, eu tenho, acima de tudo, eu sempre falo, até os meus alunos percebem e falam isso muito para mim, que eles percebem que eu não faço simplesmente por dinheiro. Claro que dinheiro é algo que todo mundo precisa para viver, etc. Mas eu faço com muito amor. Eu gosto muito do que eu faço. Uma das coisas mais prazerosas é você perceber que você pode ajudar um corretor, uma empresa, a fazer algo melhor, a se tornar melhor. Então, isso não tem preço. Então, eu sinto isso às vezes em palestras, às vezes uma palavra que eu falo, uma live, às vezes ajuda alguém que às vezes está, puxa, teve um insight, pegou uma sacada ou uma palavra que você falou, que mexeu com ela e fez ela mudar. Isso Isso não é tem preço. importante, né? É muito importante Isso é isso. muito gratificante. Eu acho que, Então, Wagner, como é que tá aí? Vamos dar por encerrado? Alguém mais tem alguma pergunta? tranquilo, vamos ver se tem mais algumas perguntas Vamos. aqui, vamos ver como é que tá aí, ó. O Kennedy, meu aluno, aproveitou e colocou o link aqui, colocou o link que é o link dele, mas não tem problema. A Adriana colocou que aqui nas últimas propostas todos pediram redução de comissão e não aceitei. Tá certíssimo. Posicionamento não demonstra medo de perder o negócio. Eu sempre falo isso para o pessoal. Não dá para ter medo. O cliente pediu a redução da comissão, você não pode ter medo. E muito corretor tem medo de perder o negócio. Puxa, se eu não aceitar, o cliente vai tirar o negócio, vai fazer por fora, ou qualquer coisa assim. Você tem que ser firme, tem que estar convicto, tem que saber do seu trabalho, tem que saber se posicionar. E é isso aí, a Adriana falou muito bem aqui nesse caso. Ó, tem o Vamos ver Thiago aqui. mais. O Thiago falou aqui. Olha o Canto aí, ó. O Canto está aí também na área. Considerando a hipótese de existirem muitos preços fora do mercado nos portais, isso não pode trazer uma informação um pouco errada para a avaliação? A avaliação é assim, ó, você traz todas as amostras, gera valor, mas ao final depende do corretor. Né? Eu sempre digo assim, tem a percepção do corretor no final de uma avaliação. O que é essa percepção? É o que ele vê do mercado em relação à avaliação que ele fez. Então, muitas vezes, você pode chegar num valor que é diferente do que o mercado pratica. Mas isso é você quem vai ter que conversar com o teu cliente. Você tem que expor isso, até para ele entender que não é uma coisa que está ali. Você é que toca esse mercado, entendeu? É mais ou menos isso. É isso aí. Ó, o Canto passou por aqui, ó. Nosso amigo Canto, Carlos Eduardo Loures Canto, tá aí na área. Olha, tá meu cunhado, que é corretor de imóveis, Paulo Maestrelli, lá em Santa Felicidade, ao precisar de imóvel, fala Paulo Maestrelli, lá que ele é fera, ele sabe do que Olha aí, ó. Ó, a Beth passando aqui, ó, lá de Minas Gerais, minha aluna também. Wagner é top, obrigado, minha querida. A Malu dizendo, ó, que eu sou o queridinho dos corretores, obrigado, Malu. Aqui, Excelente ó, live. Tiago falando Show. Aqui também. Na avaliação, você tem usar imóveis próximos ou do bairro para fazer o comparativo? Eu trabalho sempre com raio, não trabalho dentro do bairro, porque muitas vezes você pode estar na divisa de um bairro para outro e isso aí muda o valor do imóvel. Então, você tem que tomar cuidado. Trabalhe com raio, que eu acho que é mais assertivo. Tem bastante gente aqui, vai. Você traz muita gente, vai cair a internet hoje aqui, mano. Tá legal, tá bem bacana. Aqui, ó, o Canto tá falando que
com relação a respeitar todas as ferramentas. Eu acho que as ferramentas que a gente tem na internet hoje, para o corretor de imóveis, elas vêm para agregar, né? A gente sabe que existem ferramentas que vão surgir e que surgiram já, que são meio que competem um pouco com o corretor de alguma forma, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar para o lado positivo, ver que a tecnologia ela vem para ajudar, para facilitar, para acelerar o processo. A Avalion é prova disso. Né? A Avalion, poxa, imagina quanto tempo demorava para você fazer uma avaliação do imóvel. Em quanto tempo demora hoje, Paulo, para fazer uma avaliação pelo Avalion? Cara, uma avaliação que eu levava 2 dias sentado nela, hoje eu faço com 25, 30 minutos essa avaliação. Olha aí a diferença. Então, a tecnologia é isso. É tecnologia. A tecnologia vem para isso, otimizar o tempo e fazer com que você utilize aquele tempo que você estava gastando para isso, para fazer outras coisas, captar imóvel, e fazer um curso, aprender, enfim, fazer outras coisas, né? Melhorar o teu dia a dia, você como pessoa, enfim. Mas o Canto também é um dos dinossauros aqui do nosso mercado, pessoa muito respeitada, tenho ele também como um irmão mais velho, muito boa gente. O Canto é um padrinho, assim, o Canto é meu padrinho. Quando eu fui gravar meu primeiro programa de TV, eu gravei lá no escritório dele. 2009. Nossa, eu fiz entrevista com eles. Aí eles me colocavam na Imóvel Magazine, que era a revista super conceituada, eles têm um portal, top, né? Nossa, muito top. E o pessoal aqui, ó. Diga. Ó, a Isabel aqui, ó, a esposa gostou da live. Viu? Beleza. O pessoal da Nexus, a Erst Eventos, que é de Balneário Camboriú também, super parceiros estão aí participando da live. Deixa eu ver aqui, e adora, na grande maioria as ferramentas facilitam a vida do corretor, isso aí facilitam bastante. A minha cidade é pequena, não tem como avaliar por bairro. Manda aí o endereço, Beth, que a gente dá uma olhada. Beth Pires. Me fala da Avalion, cheguei agora. Entra lá, www.avalion.com.br. Vai lá curtir, entra lá dentro. A dona Isabel, obrigado, Preta. Beijo grande aí para a senhora. Nos chama no direct. Anel, Passo Fundo. O pessoal lá do Rio Grande usa bastante também. É como se fosse comprar tempo. Já fiz muitas avaliações oficiais e passava a noite inteira para fazer. É isso aí, né? A Rede Nexus. Wagner, eu acho que a gente vai dar por encerrada a nossa live. Muito obrigado. Devo de coração aí, porque o teu tempo também eu sei que é muito valioso. Eu acho que todo mundo gostou. Sorte que a internet não caiu e a gente conseguiu finalizar. E muito obrigado por tudo e obrigado a todos. Aí, se tiver alguma coisa para falar, Wagner, fique à vontade. Eu agradeço o teu convite, Paulo. Sabe que você é um cara que eu já conheço há tantos anos, gosto demais de você, da Isabel e da Tantos, dessa galera toda aí. E fico muito feliz pelo convite. Espero que a gente possa ter contribuído nessa 1 hora com o pessoal que participou. Abraço para todo mundo, muito sucesso para todos vocês. Vamos passar firmes e fortes por essa pandemia e vamos logo, logo voltar com toda a nossa força para a gente aproveitar esse momento para a gente evoluir, para a gente trocar ideia, para a gente mudar como ser humano. É isso que é o mais importante. É isso aí, vamos voltar mais fortes, né, Wagner? E saúde para todos e para você também, Wagner. Tudo de bom, viu? Saúde e sucesso. Valeu, meu amigo. Beijo no coração todo mundo aí, gente. Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço.